Eu tenho 45 para 46 anos de carreira. Em rádio sempre. Jornal na maior parte. Depois eu fui para o digital. Eu mantenho blog e televisão também. Então eu sempre trabalhei em todos os veículos de comunicação. E eu sempre vivi isso de maneira muito intensa. Eu nasci numa pequena cidade chamada Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Eu gosto de localizar essa cidade. Ela fica a 25 quilômetros, mais ou menos, da fronteira com a Argentina e a cerca de 40 quilômetros na divisa com Santa Catarina. Então fica naquela pontinha do mapa do Rio Grande do Sul. Uma cidade muito pequena, mas que tinha uma emissora de rádio muito forte na região, uma chamada Rádio Difusora de Três Passos. Interessado pelo rádio, acompanhando o futebol principalmente, eu andava no entorno da rádio, eu ia lá, lavava o carro de um dos locutores e eu permanecia por ali nas minhas horas de folga, quando não estava estudando ou quando não estava trabalhando num barzinho que eu trabalhei lá, servindo uma bebida que aqueles trabalhadores que passavam ali no final da tarde solicitavam. E com isso eu comecei a gostar do rádio. Até que um dia eu pedi um espaço para trabalhar na rádio e a primeira função foi de rádio escuta. A gente ouvia a Rádio Guaíba de Porto Alegre com um correspondente, um noticiário que tinha, e eu transcrevia quase que no mesmo momento em que o locutor fazia a apresentação, eu transmitia isso para o papel. E esse noticiário ia para o ar copiado na íntegra com a redação da Rádio Guaíba. Esse foi meu primeiro contato, até que surge a oportunidade de eu começar a fazer a participação no microfone. Eu era chamado de cuco, porque eu só dava a hora no rádio. De meia em meia hora, abria um microfone e eu só falava a hora certa. Foi minha primeira função no rádio. Depois disso, eu comecei a trabalhar um pouco mais e fazer algumas informações do esporte, né? Mas tudo tinha que ser lido, porque eu não podia fazer nada de improviso, era uma preocupação que havia da direção da emissora. Até que mais tarde, aí já com 18 anos, eu me transferi da cidade de Três Passos para Alegrete, também no Rio Grande do Sul, na fronteira oeste, para servir o Exército. Eu cheguei a servir o Exército quase 6 anos, eu cheguei a ser soldado, cabo, e fiz o curso de sargento temporário. Quase fez uma carreira no Eu quase fiz carreira militar. E era incompatível qualquer atividade militar, eu estou falando do ano de 1980. Era incompatível você trabalhar numa rádio e ter uma atividade no Exército, mesmo que fosse de soldado. Mas num desses dias, eu transgredindo essa norma do Exército, eu mandei um abraço no ar para o comandante da unidade militar. E ele gostou tanto que ele me autorizou a trabalhar no rádio. E aí eu comecei a trabalhar na Rádio Alegrete, na Rádio Gazeta de Alegrete, e no jornal Gazeta de Alegrete, o jornal mais antigo do Rio Grande do Sul. Foi minha primeira experiência com o jornal. E veja quanto tempo faz isso, que o jornal é o mais antigo do Rio Grande do Sul e o jornal era de linotipo. A impressão era naquelas máquinas gigantes que hoje as pessoas não conhecem, era com chumbo derretido e as letras depois formavam linha por linha e essa linha por linha era montada depois de forma manual para formar o texto, ou seja, era uma enorme dificuldade. Você escrevia o texto, o editor não gostava, eram nas laudas, o editor não gostava, ele amassava aquele papel, jogava fora, você não tinha nem de onde começar de novo. Hoje você dá um Ctrl+C, Ctrl+V e desenvolve o texto em cima. Aliás, hoje você tem a IA que você manda reescrever o texto se for o caso. E era diário esse jornal? E o jornal era trissemanal, era na terça, na quinta e no sábado.
A cobertura que a gente fazia, você fazia uma foto, por exemplo, numa noite de segunda-feira, tinha que revelar essa foto no dia seguinte, enviá-la de ônibus a Porto Alegre, o negativo da foto, para fazer um clichê, o que a gente chamava de clichê, um material em metal. Na noite seguinte ele voltava e você só ia publicar o evento de segunda noite na quinta-feira. Era o melhor que você conseguia, quando não demorava mais. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com a direção da empresa, porque o jornal, o proprietário do jornal, ele não tinha aquele cuidado de quem acompanha uma redação no dia a dia. Eu comecei a fazer isso e comecei a levar muita informação para ele. Eu ganhei muita confiança dele e ele começou a me dar alguns papéis importantes, até que eu compus uma equipe de esportes. Porque teve um evento internacional, futebol, EFIPAN chamava, Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano, e eu montei uma equipe de esportes. E eu lembro que o narrador esportivo que eu escolhi na cidade era um cidadão que ele recolhia papelão na cidade em uma carrocinha. Olha só. Ou seja, ele não tinha formação nenhuma. Esse narrador, eu via ele nos campos de futebol com um gravadorzinho, gravando para ele mesmo os jogos, narrando. Forma essa equipe, termina o período do Exército, e eu não fiquei no Exército por uma decisão que eu acabei tocando. Eu gostava muito do rádio e do jornal, e aquilo estava ficando incompatível. Eu voltei para a minha cidade de Três Passos, onde eu casei, e aí eu voltei com maior experiência e com mais respeito. Sempre trabalhando em rádio e trabalhando em jornal. Até que no ano de 1988 eu recebi um convite, foi uma honra enorme, para trabalhar na Rádio Progresso de Ijuí, que é uma cidade maior, a 120 quilômetros de Três Passos. E nessa emissora eu comecei a trabalhar como repórter esportivo. Então, durante 18 anos eu trabalhei fazendo futebol, e a emissora, embora sendo do interior, acompanhava os clubes da capital, Internacional e Grêmio. Então eu transmiti muitos jogos de competições importantes, como Libertadores da América e outras competições. Só não fui a nenhuma Copa do Mundo, que é diríamos assim, o desejo de todo e qualquer profissional desse meio. Tem uma história muito interessante que se passa nesse período que eu volto de Alegrete, antes de ir para Ijuí, no jornal O Celeiro, onde eu trabalhava. O jornal existe até os dias atuais. Eu recebi a incumbência, recebi a informação. Veja, eu estudei no período da ditadura militar, então tem muitos fatos que não chegavam a nós. E o editor do meu jornal me entregou um gravador e disse: você vai até a casa, e eu lembro o nome do médico até hoje, Antônio Loitchuk, um médico oftalmologista, e ele disse: vai até a casa dele, porque está na casa dele Anita Leocádia Prestes, e entrevista a doutora Anita Leocádia Prestes. Eu fui sem saber quem era, ele não me deu nenhuma informação, e eu imaginei que eu estava iria entrevistar uma médica. E eu lembro muito bem que eu falei para ela, e tinha aqueles gravadores de 30 minutos de um lado e 30 do outro. Eu disse: doutora, vamos fazer o seguinte, a senhora fala do seu método, olha a expressão que eu usei, fala do seu método, eu vou gravar e depois eu pergunto as dúvidas que eu tiver. Ela percebeu na hora que eu não sabia sobre o que é que eu ia falar com ela. Eu liguei o gravador e ela começou a falar, ela me contou toda a história da coluna Prestes. E eu parei só quando deu 30 minutos, inverti a fita, inverti o lado da fita, ela continuou, ela me deu uma palestra exclusiva de 1 hora sobre coluna Prestes. Ela, Anita Leocádia Prestes, hoje já falecida, filha da Olga, que é filha automaticamente de Luiz Carlos Prestes, o maior movimento tenentista que nós tivemos, 1925, que começou no Rio Grande do Sul, na região do Rio Grande do Sul, e é hoje um dos maiores movimentos do comunismo que a gente teve. Uma história riquíssima
que eu ouvi contado de uma das personagens diretamente envolvidas que nasceu em uma prisão em Berlim, na Alemanha. Eu saí de lá, eu voltei para o jornal e disse, eu quero as páginas centrais. E só quem fazia as páginas centrais era quem tinha uma grande matéria e só os mais antigos faziam isso. Eu percebi então que nem meu editor sabia do que se tratava. Eu escrevi as páginas centrais. O dono do jornal, sim, me cumprimentou porque ele sabia, ele conhecia essa história. E uma semana ou duas depois eu fui convidado por uma escola para dar uma palestra sobre coluna Prestes em uma escola municipal. Veja, eu nunca tinha ouvido falar de coluna Prestes e uma semana ou duas depois de publicar aquela matéria, eu estava dando palestra sobre coluna Prestes. Foi um fato assim que marcou muito a minha vida. Cheguei na época a ganhar um livro da Anita Leocádia Prestes, o livro Olga. São esses pequenos perrengues que você vai enfrentando na sua vida. Creio que esse é um dos mais marcantes na minha carreira. Depois eu vou para a cidade de Ijuí, e lá eu tenho a possibilidade fui convidado, juntamente com outro colega, para montar uma rádio, para começar uma rádio do absolutamente nada. Essa rádio até os dias de hoje lembra de mim. Todo aniversário eles me ligam, pedem para que eu conte a história. Eles são muito gratos a isso, mas tive o privilégio então de estruturar juntamente com outro colega chamado Adelar Amarante toda a rádio. Depois disso então eu entro para a televisão, trabalhei por muitos anos na RBS. Em Ijuí mesmo? Em Ijuí, numa sucursal. E apresentava lá, primeiro eu comecei apresentando, fazia um comentário no Globo Esporte. Depois eu comecei a apresentar aquele bloco do Globo Esporte. Depois faltou gente para apresentar o Bom Dia Rio Grande. E eu, estou aqui, sempre muito. Eu apresentei o Bom Dia Rio Grande local, naquele período. A emissora era em Cruz Alta, a sucursal em Ijuí, mas Ijuí era uma cidade que tinha o maior faturamento do que Cruz Alta, logo era para o estúdio de Ijuí que eles transferiam alguns programas e o Bom Dia Rio Grande regional, era apresentado dali. Até que no ano de 1999, por questões de ordem pessoal, eu me separei e aí a minha vida pessoal entrou num período de turbulência. Eu disse, eu vou mudar de cidade. E aí eu fui para Criciúma, em Santa Catarina, vim para Santa Catarina para conhecer a Rádio Eldorado, porque eu ouvia muito da fama da Rádio Eldorado. Ela é muito conhecida no sul do Brasil, principalmente. E eu cheguei aqui numa quinta-feira, na sexta eu já conversei com o proprietário e ele perguntou se eu era narrador esportivo. Na verdade, eu não era narrador esportivo, mas naquele momento eu digo, topo, estou dentro, sou narrador esportivo também. Aí ele me colocou para narrar um jogo do futebol amador. E ele disse, olha, você narra esse jogo, eu vou ficar com esse teu material e você volta para o Rio Grande do Sul, quando abrir uma vaga aqui eu vou te chamar. Eu fiz essa transmissão e eu fui tão bem na transmissão, não sendo narrador, que ele pediu para que eu ficasse na cidade. A televisão ela é muito quadradinha, muito inchadinha. E o balanço geral, ele não é assim, ele é muito mais parecido com o rádio, ele é mais leve, mais solto. E aí rodaram uma música e eu tirei o paletó e rodei ele por sobre a cabeça. Aquilo virou figurinha. Mas viralizou. E viralizou. Eu trabalhava com o Adelor, era repórter dele, ele era o comentarista que todo mundo conhece em Santa Catarina, uma das maiores referências do rádio, mas quis as circunstâncias que eu saísse da rádio, teve uma divergência lá, uma pequena divergência, eu saí e fui trabalhar numa rádio chamada Ulha Negra, que abriu no ano de 2002. Eu estou falando isso do ano de 2002. Aproveitei e fui para aquela rádio e um dia eu estou no pátio dessa emissora, para a qual eu fui contratado, ganhando 3 vezes mais, né? E o proprietário da emissora passou ali e eu me apresentei para ele. Eu digo, senhor, o senhor é o proprietário da rádio? Sim. E você, quem é? Ele não me conhecia. Eu sou fulano de tal, o que você faz aqui? Eu digo, não estou fazendo nada.
fui contratado, mas não estou fazendo nada, porque eu queria fazer alguma coisa. Passado alguns dias, ele veio para mim, passado um mês mais ou menos, ele me procurou e disse assim, você guarda segredo? Eu digo, cara, segredo entre dois, é aquele ditado popular, só matando um, né? Aí ele disse assim, eu vou te contar um segredo, eu estou comprando a Rádio Eldorado. Eu digo, pô, isso é uma situação praticamente impossível. Era do Grupo Os Freitas, o Grupo Secrisa, um grupo enorme. Mas o negócio acabou se consolidando. Nesse período, o Adelor resolve não acompanhar a rádio. Ele trabalhou muitos anos apresentando jornalismo ali. E esse diretor, esse dono da emissora, o empresário Henrique Salvar, um senhor que é proprietário de minas de carvão, de empresa de transporte, empresa de metalurgia, ele me escolhe para apresentar o programa das 7 horas da manhã. Sendo que até então eu era do esporte, sendo que até então eu praticamente não tinha contato com a política, e eu assumi o programa de absoluta liderança no horário da mais tradicional emissora do sul do estado. Frio na barriga? A responsabilidade gigante. Deu um frio na barriga e eu cheguei a temer que eu poderia não corresponder à expectativa. Lembro que eu só pedi para ele, me deixa no ar 1 ano, porque o rádio tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, as pessoas vão se acostumando contigo. Eu faço uma comparação, e ele é bastante religioso, né? Eu digo, é como o padre. Quando o bispo troca o padre, algumas pessoas, né? E no microfone é a mesma coisa, você acaba se acostumando com aquela voz. No dia 4 de agosto de 2003, eu assumi o programa. No mesmo dia, teve uma cena curiosa, porque a rádio era a única na cidade, naquele horário, tinha concorrentes, mas eram menores. Uma senhora, usando um guarda-chuva, ela me bate de guarda-chuva e me chama de gaúcho intruso. Tipo, vai embora, sai, você não é bem-vindo aqui. Mas eu fui superando vários processos e eu estou no ar desde agosto de 2003. Com o mesmo programa? No mesmo programa. No mesmo horário? No mesmo horário, das 7 da manhã às 10, com o detalhe de que, com o passar do tempo, e era uma característica muito forte de Criciúma, usar o nome do programa, eu considero isso uma vitória para um profissional, quando o programa passa a ter o teu nome. Anteriormente era o programa Adelor Lessa, depois, quando eu assumi, virou Manhã Eldorado, até que chegaram e disseram, não, agora a gente vai colocar o nome Programa João Paulo Messa. Isso demorou quanto tempo? Isso demorou aproximadamente 5 anos, 4 para 5 anos. Bom dia, João Paulo. Bom dia. Vou te pedir por um carinho. Opa. Para esse secretário de obra olhar a rua Henrique Dias, cara. Todas essas informações a gente envia para o órgão competente, né? Vai lá, mais um áudio. Você poderia falar um pouquinho da história dessa rádio, porque ela se confunde um pouco com a história da cidade da década de 40, se eu não me engano, para frente, né? 1946, o médico José de Pata decide, não havia emissora de rádio na cidade, e havia necessidade de fazer uma campanha de vacinação da população. Só que tudo na cidade de Criciúma girava em torno da Praça Nereu Ramos. E ali eles resolveram instalar 4 aparelhos de alto-falante, daqueles que chama corneta, para avisar a população de que precisariam, a população tinha que ser convocada para fazer a vacinação. Então ele reuniu mais alguns amigos e faziam essa comunicação de meia hora para que a informação chegasse nos bairros. Olha, todo mundo tem que vacinar, mais ou menos como a gente tem campanhas de vacinação agora, né? E aí alguém sugere que, enquanto não está se passando esse recado, se coloque lá uma música naquele serviço de alto-falante. Então roda esse serviço de alto-falante e alguém tem a ideia, não, peraí, vamos transformar isso aqui numa rádio. E aí surge a Rádio Eldorado, que mantém até os dias de hoje o perfil de uma emissora de prestação de serviço. E aí depois eles instalam um transmissor, aí já começa a pegar a região.
e fica por mais alguns anos com esse médico, José de Pata, e esse grupo. Depois o empresário Dionísio Freitas compra a rádio e ele fica proprietário, os seus familiares ficam proprietários da rádio até o ano de 2003, que é o ano que o empresário Henrique Salvaro compra a Rádio Eldorado, e aí a Rádio Eldorado passa por uma transformação tecnológica muito grande. Hoje é a emissora que em Santa Catarina tem o maior número de horas de produção local. Nenhuma outra emissora em Santa Catarina tem produção de jornalismo com o tempo que nós temos, ou seja, nós temos jornalismo local, das 5 da manhã à meia-noite todos os dias, só fazendo durante a madrugada. A gente tem um link com a Rádio Bandeirantes, mas no restante é programação local, não é rádio musical, é uma rádio que produz notícias e presta muito serviço. É uma das emissoras mais tradicionais, que mais recentemente migrou do AM para o FM. Hoje está só no FM 98,5. Você disse que a primeira vez que você trabalhou na Eldorado foi em... A primeira vez foi em 99, em 1999, em junho de 1999. Aí eu fiquei até 2002, início de 2002, quando eu fui para essa outra emissora, a Rádio Ulha Negra, e ali eu fiquei até agosto de 2003, que quando a Ulha Negra, diríamos assim, comprou a Eldorado, passou a ser uma única emissora. E daí você não saiu mais? Aí eu não saí mais. Quer dizer, eu tenho um episódio, deixa eu corrigir aqui essa informação. Ano de 2014, eu invento que o então diretor da rádio tinha que ser candidato a deputado estadual, Cleiton Salvaro, que foi eleito com 15.500 votos numa situação atípica. Eu dei a ideia, né? Ele saiu da emissora e foi candidato, elegeu-se deputado, assumiu em 2015, 2016, 17 e 18. Quando concorreu à reeleição, fez o dobro de votos e não ganhou vaga na Assembleia Legislativa. Só que, ao término da campanha de 2014, embora eu sendo o mentor daquela candidatura, eu tive ali uma divergência com o dono da emissora por essas questões éticas, de você manter a ética. O que são essas questões? No dia da eleição, da apuração, eu sempre levava para o estúdio representantes de todos os partidos políticos. Já que tinha esse vínculo partidário, a emissora, eu levava todos para dentro, ou seja, o microfone está ligado para todos. Vamos evitar que haja algum problema. E aí, em decorrência disso, quis um familiar dele que eu fosse demitido. Fui demitido por ser correto e por ter dado a ideia de uma candidatura que aconteceu, né? Aí eu fui para uma outra rádio, a Rádio Monte Carlo, que era uma rádio só musical, e eu passei a fazer um programa de jornalismo das 6h30 da manhã até às 9h. Exatamente um ano depois eu recebi um convite para voltar e aí para assumir direção na Rádio Eldorado. Aí eu voltei diretor da emissora. Donos, não mudou com os mesmos donos, não mudou absolutamente nada. Era só uma questão de se entender, só isso. E como é o seu programa? O meu programa, ele preferencialmente política e economia, são os assuntos que eu mais abordo. Trabalho muito com informação de comentaristas de determinadas áreas, do esporte, de política, de economia, então do mundo do agronegócio, segmento do agronegócio, e tenho uma interação dos ouvintes muito forte. Então é comum que o cidadão tenha um problema, está lá na fila para um procedimento cirúrgico, por exemplo, que demora, e ele manda uma mensagem para a rádio e eu acompanho isso com a autoridade de saúde. Olha aqui, como é que está a situação do fulano e tal? Ele está dizendo aqui que não está sendo atendido. Eles nos dão um retorno, eu dou um retorno para o ouvinte. Ou seja, eu faço essa intermediação e isso com certeza me dá uma fidelidade de audiência muito grande. É o rádio que trabalha em favor da comunidade, porque o rádio, a maior característica dele é a proximidade com os ouvintes. Hoje o meu programa todo ele é transmitido com imagem pelo YouTube todos os dias.
Começa agora o programa João Paulo Com Messer. tempo bom, na Avenida Centenário 6050, em Floripa o dia tá bonito. Hoje é mais um dia de movimento de GAECO por aí. Um dos momentos mais importantes da Rádio Eldorado foi por ocasião do furacão Catarina. Estávamos todos nós funcionários numa confraternização, quando o nosso meteorologista, Ronaldo Coutinho, trouxe a informação, olha, vamos ter um furacão, vamos ter uma situação atípica, avisem os ouvintes. E nós fomos para a rádio e passamos 24 horas, 48 horas, 72 horas nos revezando, passando informações. Muitas emissoras de rádio ficaram sem energia elétrica e não puderam transmitir o seu sinal. Quis aí a providência divina, ou a coincidência, ou as circunstâncias, que nós ficamos todo esse período com energia elétrica e transmitindo. Tivemos momentos marcantes, como um grupo de pessoas que estava no Grêmio Fronteira, em Araranguá, e esse grupo parou uma festa, que tinha uma festa de 15 anos, eles pararam a festa, ligaram o rádio e de lá faziam contato por telefone para saber sobre a condição do tempo, e eles foram orientados a permanecer dentro do salão e não sair do salão, foi o que disse o nosso meteorologista. Vocês permanecem aí porque um dos momentos mais críticos do furacão está por acontecer nessa região. Uma pessoa que saiu dali acabou vindo a óbito, porque uma árvore caiu sobre o carro dela. Nós tivemos 13 mortes naquela ocasião e uma dessas pessoas saiu dali, ou seja, eu diria que foram evitadas tragédias, uma tragédia ainda maior. Tem um outro episódio também marcante, esse é bem mais recente, quando do assalto à agência do Banco Central, do Banco do Brasil, em Criciúma. Esse foi um episódio também em que o rádio atuou muito, porque isso aconteceu à meia-noite. Eu moro no centro da cidade, próximo dessa agência. Quando começamos a ouvir os disparos de metralhadora, tiros intermitentes, eu liguei para a rádio, o locutor estava encerrando a programação, ele reabriu a programação e a gente ficou no ar e os ouvintes começaram a ligar e participar e descrever o que eles estavam acompanhando. Mas teve um momento em que a emissora recebeu uma ligação de alguém ameaçando a emissora, se a emissora não parasse de transmitir aquelas informações que estavam transmitindo, que a emissora sofreria consequências. E aí eu liguei para o comando da Polícia Militar e perguntei para ele, é brincadeira? Pode ser brincadeira? Ou será que pode estar acontecendo isso? Que informações tem? Que orientações o senhor me dá? E aí o comandante Barreto, na época comandante regional da Polícia Militar, pediu 5 minutos e logo depois ele voltou a ligação e disse assim, para com esse serviço, tira a rádio do ar, porque senão a gente pode ter uma tragédia ainda maior. Então nós paramos com a transmissão, sem saber até os dias de hoje se alguém se aproveitou daquela ocasião e fez uma brincadeira, porque infelizmente nós temos muitos trotes, ou se de fato alguém daquele grupo ligou. O comando da Polícia Militar acredita que eles tinham informações suficientes para saber que nós estávamos nos transformando naquele momento num risco à fuga deles, podendo revelar com a ajuda dos ouvintes qual é o caminho que eles tomariam para fugir. E o que te encanta no jornalismo? O que mais te encanta? O que mais me encanta é essa coisa de... E agora eu estou fazendo televisão de uma maneira diferente também do que eu fiz antes. Eu apresento o Balanço Geral da NDTV há 5 anos em Criciúma. E é um programa muito leve de fazer. A televisão ela é muito quadradinha, muito inchadinha. E o Balanço Geral, ele não é assim, ele é muito mais parecido com o rádio, ele é mais leve, mais solto. E aí teve um episódio que marcou muito, em um dia desses, que pediu, fica mais à vontade. Numa sexta-feira dessas, eu digo, roda uma música aí, porque eu tinha visto em outro veículo, roda uma música aí. E aí rodaram uma música e eu tirei o paletó e rodei ele por sobre a cabeça, né?
E aquilo virou, e quando eu saí do estúdio, eu dou de cara com o diretor, com o executivo, o diretor-geral da emissora e com o gerente de jornalismo, os dois apavorados. O que tu fez? E eu girei o casaco com tudo. Aquilo virou figurinha. Mas viralizou, né? E viralizou. Hoje é sexta-feira, tô caindo na festa. Vamos lá. Mas você me perguntava sobre o que me encanta. É essa resposta, esse carinho que a gente tem. Quando alguém chega e diz para você, olha, pô, obrigado. Aquilo que você noticiou teve tal resultado. Aquilo me ajudou. Aquela informação que você nos passou. Ou então, aquele caso lá que tu ajudou a resolver, obrigado. Isso. Então, é isso. Esse é um retorno, é uma coisa impagável. Eu praticamente nunca fiz nada fora da minha profissão e eu acho que eu não saberia fazer outra coisa. Tem algum desafio ainda para encerrar? O meu desafio é saber a hora de parar, que eu acho que essa vai ser a única conclusão a que eu nunca vou chegar.